E eu passando aqui só pra pedir o teu like e inscrição pra mais vídeos. Então fiquem com o recap. Então, esse daqui é o Haruiko. E ele, como todo cara do médio, gosta de uma garota da sua escola. E para sua sorte essa garota que ele gosta chamou ele para ter uma conversinha. Só que já se passaram 10 minutos e ela não soltou uma palavra. Aí o cara de tanto esperar mete o pé. Aí ela segura o cara e bem antes de falar o mais importante, ela pergunta se o cara curte alguém. Aí ele pensa um pouco e responde que não tem ninguém dando moral pra ele. Aí a doida do nada sai daí dizendo que vai se confessar amanhã. O cara gado que ficou esperando um tempão no frio só pra depois ser agendado. E toda felizona porque o cara topou marcar pra amanhã mesmo com o coração disparado. Por outro lado, a Yuki tava de olho nessa confissão de longe. Ela é a representante da sala que gosta desse cara aqui chamado Furuya. Ela fica provocando e se confessando pra ele toda hora. Só que o cara não acredita nela porque acha que é mais uma brincadeirinha. Então ela convida o cara pra sair, e ele fica meio tenso dizendo que ela já costuma sair com geral. No entanto, ela responde que por mais que já saiu com vários caras, não quer dizer que ela já tenha feito as suculências. Aí ela fica séria e se confessa pro cara e pergunta se ele aceita. E quando ela fica com vergonha, ele começa a dar risada falando que ele é muito fofo. Essa com certeza é uma diabinha daquelas. Depois disso, o presidente do conselho estudantil pega Ryuko fumando escondida. E assim ele aproveita sua chance e manda a real: ou você me dá um beijo ou já era. É a Ryuko que tava puxando uma, mas parece que o cara é que tava mocado. Ela fica bolada e acha que o cara é gay, mas ele deixa bem claro que não porque já testou. Isso meio que bugou tanto a mente dela como a minha. Mas continuando, o cara fala que nunca se amarra em nenhuma mina que cruza, por isso quer testar como é. Aí Ryuko muda de vibe e fala que vai ensiná-lo a beijar, e o cara todo sério da vida fala que não precisa porque já faz isso muito bem. Vendo que já não tinha outra escolha, pergunta se ele topa pagar pelo beijo, só que o cara perguntou quanto custa o pacote inteiro, e ela não esperava que o maluco realmente tivesse grana pra pagar, e do nada o cara para no meio do caminho e reclama do bafo de cigarro. Mas mesmo assim o cara vai com tudo e fala que talvez vai gostar dela. Normalmente à noite o clube de astronomia faz suas paradas no terraço da escola, só que o clube é apenas esses dois, e Satsuki aproveita se declarar ao seu senpai chamado Hideki, mas como não tem resposta por uns segundos, ela fica dizendo que era só zoeira. Por causa disso, ela se sente meio mal porque toda vez que se declarou acabou desse jeito. É que ela se declara tantas vezes que o cara já nem consegue acreditar nela. O pior de tudo é que ele tá quase se formando e sair da escola. Aí o Hideki resolve dar aquela força dessa vez e fala pra ela mandar a real. Ela toda felizona fala pra ele que o ama muito, mas não segura as lágrimas. E no dia seguinte, vemos Otaru, a irmãzinha do Furuya que vai pra escola pensando no quanto seu irmão é gato mas sendo tão sério. É tudo gente maluca nesse anime. E isso deixa ela toda feliz porque assim o cara nunca nem vai arrumar uma namorada. Só que nesse exato momento, a Yuki cola no cara como sempre, deixando a tadinha se perguntando qual é a dessa relação dos dois. A Yuki solta que se declarou pro cara mas ele ainda não deu uma resposta, e isso acende todos os alertas na Otaru porque acha que ela só quer brincar com a cara dele. Para evitar que os dois fiquem juntos, ela tenta desmotivar a Yuki soltando umas paradas que normalmente uma garota famosinha como ela não ia curtir, mas ela acaba dizendo que é justamente isso que atrai ela, deixando a tadinha pé da vida com ela. Ela jura que nunca vai deixar a mina ficar com o seu querido Onicha. Enquanto isso, a Satsuki tá na missão de recrutar gente pro clube de astronomia, já que agora ela tá lá sozinha. Aí ela tromba com um cara novo chamado Kaga. O cara até agora não tá em nenhum clube porque nada é interessante pra ele. Aí a maluca não parava de insistir, e começou a contar uma história meio sem sentido sobre as estrelas. Mas mesmo assim ele negou o pedido dela. Mas depois de ver ela tão empolgada e animada, começa aquele clima típico dos animes. O cara que quer sentir exatamente o que ela tá sentindo agora, então topa entrar pro clube. Num outro lado da história, aparece um cara que acha que a colega Ayako odeia porque sempre evita ele. Mas tipo, ela só fala com o cara quando perde as lentes de contato, e o Goda ajuda a achar.
Mas o cara é tão lerdo que não consegue nem notar que a mina tá na dele. Ele manda a real e pergunta por que ela sempre evita ele, mas a mina acha que finalmente o cara percebeu que ela curte ele e começa a falar sobre encontros. E no final ela se declara pro Goda, que fica meio bugado porque não sabe o que tá acontecendo. Mais tarde, o Takuro empresta o seu guarda-chuva para Chizuru porque ela esqueceu o seu. O cara tenta bancar o cavaleiro, mas só acaba se dando mal. Aí a mina nota que ele é meio desajeitado, então sugere que eles vão juntos. O Takuro pensa que pode ser meio constrangedor se alguém ver, mas como não tem ninguém por perto, ela nem liga de estar assim com ele. Aí ele pergunta o que fariam se alguém aparecesse dizendo que gosta dela. Ela fala que dariam fora porque não tem chance de ter alguém que goste mesmo dela, o que deixa o cara preocupado já que ele curte muito ela. Mas mesmo assim ele se declara, e ela pensa que é só para consolar depois do que ela falou antes. Então ele desce do ônibus meio deprimido com a resposta que recebeu da sua crush. No outro dia, conhecemos a Kana e o seu suposto namorado chamado Shaki, que parece mais seu brother do que outra coisa. Só que a vibe dos dois é meio doida e bem peculiar, porque até aquele momento nunca tinham trocado um beijo sequer. E vocês talvez acham que eu tô exagerando, mas eles estão juntos há um ano inteiro. Mas continuando, ela fala que apesar disso eles se dão muito bem. Aí na saída ela pensa em conversar com ele sobre o namoro deles, e o cara simplesmente pergunta de qual namoro ela tá falando. Um ano inteiro que ela é solteira e nem sequer sabia. Acontece que naquele dia ele achou que a declaração da Kana era só zoeira, já que eles são melhores amigos, e isso acaba quebrando o coração da pobre garota. Porque durante o ano todo ela achou que os dois formavam um lindo casal, sendo que ela estava namorando sozinha. Aí o otário aproveita e junta coragem, confessando que na verdade também gosta muito dela, e só tava na dúvida se devia contar porque eram brothers, mas ela aceita e agora eles começam a namorar oficialmente. Agora, em outra parte dessa trama aparece a Ayane, uma mina que levou um fora de um cara que lhe partiu o coração. Aí o seu senpai chamado Shinichi resolve dar aquela forcinha bem no jeito dele meio estranho e narcisista. Mas ele só tava enchendo o saco da garota, e do nada ela dá-lhe um socão pra ver se cala a boca. Só depois saca que o cara é gente boa e só tava tentando consolar ela. Nesse momento Takão também recebe um convite para sair da colega que ele gosta, Shio. Esse cara é um virgem nerdola que só consegue pensar em coisas de nerds igual você. E acontece que o cara se apaixonou pela mina quando a viu no ônibus, e uma vez lá, apareceu um daqueles caras tarados perto dela. Ele viu e saiu na defesa de um jeito meio estranho e maluco. E mesmo assim a Shio achou isso incrível, por isso convidou ele para sair. E quando ela perguntou o que eles podem comer, o cara simplesmente apontou para a casa de soba na rua. É incrível como esse cara consegue deixar as coisas bem engraçadas. Aí eles vão para um restaurante e o Takão tá todo nervoso. Aí a Shio solta que sempre ficava de olho nele no ônibus porque achava ele meio fofo. E o cara já é FCA nervoso e transpirando que nem um porco. Quanto mais a mina elogia ele, mais ele fica perdendo a postura. E o idiota, quando percebeu que ela tava quase se declarando, do nada chama a garçonete para cortar o clima. Além de maluco, o cara também é um completo tapado. Enquanto o cara se preparava para ir para casa, ele se depara com a sua crush. Então ele decide ficar mais um pouco para ajudar ela na limpeza, e também para aproveitar passar mais tempo com ela. Enquanto isso ele fica sempre dando sinais, e fazendo de tudo para que ela perceba seu amor. Mas a mina é tão lerda que nem dá para acreditar nisso, pior que o cara já nem sabe como vai se declarar para ela. Agora que esses dois estão namorando de verdade, ela vai para a casa do cara querendo estar mais próximo dele, se é que vocês me entendem. Mas o inesperado acontece, e pro azar do cara, ela encontra as suas revistinhas das maravilhas no local do crime. E aí ela pensa, já que o cara tem isso, então, ela querendo apressar as coisas manda ele fazer o que quiser, mas toda vermelha de vergonha. No entanto, Shaki queria ir devagar, começando com um beijinho. Aí a Kana começa a levar as coisas a sério. Ela manda Shaki parar de ser tão medroso e agir como macho. Vira homem, porra! O cara dá uma desculpinha dizendo que não tem luvas de um dedo só. Porém ela já tinha uma. E assim que o cara ficou sério, a mãe dele entrou deixando um clima bem caótico. Só que eles mesmo assim tentaram de novo. E ela entrou de novo. Só para saber se tem luvas por perto. Por outro lado,
o presidente vai encontrar com a sua delinquentezinha, ou melhor, a sua nova namorada. Aí a mina fica bolada dizendo que não é nada e fica perguntando como isso aconteceu. E o cara só responde que da última vez ele declarou ela como sua namorada, sem mesmo ter a permissão dela. Aí ela fica ainda mais bolada dizendo que ele nem sequer conhece ela de verdade. Aí o cara prova que já tava de olho há um tempo, e falou algumas coisas sobre ela, e sobre o facto dela ser sozinha porque ninguém liga pra ela na turma. Mas o cara tenta tirar isso da cabeça dela já que ela não curtiu, só que ele faz isso de uma maneira meio inusitada. Agora, vamos pro outro casal. Já se passou muitos meses e ele ainda não respondeu se quer namorar com a Yuki. Ela pergunta diretamente mais uma vez, dizendo que é a última chance. Mas como ele não responde, ela vai para o seu lugar. O cara pensa que estragou tudo e ela não vai querer vê-lo de novo, mas ela só estava pressionando ele para chamar sua atenção, e que ele ainda tem tempo para decidir isso. Depois das aulas, a amiga da Chizuru pede para ela entregar uma carta de amor pro Takuro. No entanto, ele já gosta de outra pessoa, só que essa pessoa que tá bem na sua frente nem percebe que é ela. A mina é tão lerda que até dá vontade de chorar pelo cara. Aí ele fica criando algumas perguntas hipotéticas para dar alguns sinais para ela, e depois de tanto tentar ele desiste e decide manter as coisas como amigos, embora Chizuru realmente quisesse que Takuro fizesse tudo o que ele disse, mesmo que pareça impossível. Mais tarde à noite, vemos a Saki toda nervosa trocando mensagens com Haruiko, pensando em se declarar de uma vez por mensagens, mas a ideia parece péssima para ela, então ela não quer causar uma má impressão. Eles continuam trocando ideia aos poucos sobre seus interesses amorosos e ambos estão prestes a se revelar. No entanto, o cara dá para trás no último segundo, dizendo que não quer fazer isso por chat, pois é a pior coisa a se fazer. Aí ela fica chocada com a resposta porque ela já tinha enviado a mensagem se declarando. E o Haruiko fica da mesma forma porque fez ela parecer mal por isso. Você já passou pela frustração de tentar assistir seus animes favoritos e ser interrompido por anúncios irritantes em sites duvidosos? Ou ainda assistir com uma qualidade horrível? Então, meus amigos, vos apresento a UniTV. Ela disponibiliza 280 mil conteúdos diferenciados de qualidade. É basicamente ter a sua própria TV com mais de 500 canais ao vivo, incluindo filmes, séries e as melhores partidas de futebol. E o melhor de tudo é que você encontra qualquer anime lá, até os mais atualizados. E ainda assim você pode usar ele no seu celular, como também na sua TV, para ter uma experiência ainda melhor. Então não perca seu tempo e baixe agora a UniTV, link na descrição. No dia seguinte, a Satsuki se encontra com os novos membros do clube de astronomia, e o Kaga trouxe sua amiga de infância, a Kaoru. E parece que no fundo o cara só entrou pro clube porque começou a gostar da Satsuki. E ela fica irritada com ele dizendo só tá esperando que Satsuki lhe dê um fora. Aí começa uma briga já que a Kaoru tá chateada porque o Kaga parou de falar com ela do nada. Mas no fundo ela ama o cara. E pra provar ele dá beijo no cara. Pro azar dele, Satsuki acaba entrando no timing perfeito do flagra, deixando os dois a sós. Por outro lado, Takeru e Chizuru se tornaram namorados, mas ela começa a sentir que as coisas não mudaram desde aquele dia. E pior, começa a sentir que Takeru tá se afastando dela. Só as coisas começaram a ficar sérias quando ele sugere que deveriam parar com isso de uma vez, já que nunca tinham namorado antes e não sabiam como agir. Ela entende isso como um término e começa a chorar. Na verdade, ele só estava se referindo à distância entre eles porque queria se aproximar mais dela, mas não sabia se podia. Ao ouvir isso, a Ayaka fica felizona e abraça sem pensar duas vezes, dizendo que quer estar mais próximo dele. Agora vemos que Ryuko foi estudar com o Masafumi, que agora é o seu namorado. Mas até agora ela se pergunta por que ele tá saindo com ela, então o cara dá um beijão nela pensando que isso tiraria as suas dúvidas, mas só acaba complicando ainda mais. A mina fica séria e pergunta o que ele gosta realmente nela, mas o cara simplesmente fala que gosta do rosto dela porque é muito linda e muito gata. Mas a mina não acha isso suficiente, ela pensa que o cara pode deixar ela a qualquer momento quando encontrar uma mais bonita que ela. E ele com a maior cara de pau fala que sim. Ele continua dizendo que ela não tem qualidades, é grosseira, mau caráter, mal educada e que nem dá pra elogiar ela.
O cara simplesmente tacou foda-se com os sentimentos dela e começou a tacar esculachos. O cara conseguiu deixar a mina bem desanimada em fração de segundos. E mesmo assim, ele a ama muito do jeito que é. E não quer que ela mude absolutamente nada. Em seguida o cara beija ela novamente, esclarecendo que a ama de verdade. Por outro lado, Kana e Shaki não interagiram de forma carinhosa desde que a mãe impediu a suculência deles. Aí o cara espertinho decide tentar beijá-la usando seus jogos parvos de sempre. A ideia era deixar ela com os olhos fechados enquanto tenta beijá-la de surpresa. Só idiota pra pensar numa coisa dessas. Mas na hora ela abre os olhos e o cara entra em pânico. Mesmo assim ele não desiste e age como um completo idiota, fazendo uns sons bem estranhos que quase me mataram de tanta risada. Ela tenta manter o ritmo, mas o otário desistiu assim que as coisas começaram a ficar mais sérias. Agora começa uma pequena reunião da dupla de nerdolas. É que o cara não queria deixar seu amigo triste nem trair ele, já que seu amigo é igual ele e ele pensa que se ele começar a sair com uma garota ele vai ficar sozinho. Mas mesmo assim ele ganha coragem e confessa pro amigo dele que tá saindo com uma menina. Aí o cara do nada ficou muito bolado e tacou-lhe um socão por ser um traidor, mas ao mesmo tempo ele ficou feliz porque seu amigo conseguiu desencalhar. A irmãzinha do Furuya tava suspeitando que o cara tava falando com uma garota, aí ela pegou o celular do cara enquanto ele foi pro banheiro. E agora tá tentando cortar os laços com a Yuki, fingindo ser o cara e falando um monte de coisas ruins pra ela. A coisa ficou mais louca do que filme de comédia. Mas a Yuki já sacou desde o início que a irmãzinha tóxica estava por trás das mensagens. Aí ela, diabinha que é, começou a inventar umas histórias malucas com o seu irmão só pra assustar a garota. No começo, Otaru tava boiando sem entender absolutamente nada. Mas depois a Yuki foi direto ao ponto dizendo que eles ficaram juntos, fizeram a suculência e agora tão até esperando um bebê. Aí a tadinha entrou em pânico total e saiu correndo pra contar pro mãe deles. No dia seguinte, vemos o outro lindo e estranho casal dado uns pegas no parque. Aí a mina pediu pro Goda declarar seu amor pra ela, pois ela só queria ouvir um "eu te amo" da boca do seu namorado. Mas ela se arrependeu na hora porque sentiu que tava forçando o cara. Mesmo assim, o Goda soltou um "eu te amo" porque quis. Mesmo meio na dúvida ele ficou repetindo aquilo bem alto até que ela ficou toda vermelha de vergonha. Lá na frente, a Saki e o Haruiko tão numa vibe de gelo desde a troca de mensagens mais constrangedora que já tiveram. O cara tenta quebrar o gelo mas a Saki faz de tudo pra evitar, já que foi ela que foi ridicularizada e levou um fora sem querer. O tadinho fica achando que estragou tudo e não sabe como consertar, até encontrar o Shinichi que manja dos paranauê de conquista e namoro. O cara é literalmente o mais cobiçado da escola inteira. Mas o cara fica só falando de si mesmo naquele jeito dele bem narcisista, e falando sobre as garotas que ficam se rastejando pra ele. O cara é mesmo um completo otário. Mesmo que tenha sido um erro falar com o cara, o Shinichi incentiva o Haruiko a agir em vez de só pensar. E o cara fica falando umas paradas meio estranhas e no fim fala para ele seguir em frente e tentar de tudo pela sua amada. Mas agora é a Chizuru que tá se sentindo estranha achando que tá doente. Aí vai até a enfermaria e encontra o Takuro todo machucado do clube de futebol. O coração da Chizuru acelera e ela pensa que a febre tá piorando. Ele dá um termômetro para ela dizendo que tá meio vermelha. A Chizuru já sacou que não é nem febre, sem perceber que o que ela sente mesmo é amor. Mas como sempre ela só não quer admitir que tá sentindo isso. No entanto, Ayaki tava na dúvida se podia ser toda melosa, achando que ia incomodar o cara, mas ela notou que o Goda não curte essas paradas, de ficar trocando mensagem o dia inteiro e de ser possessiva. Mesmo assim a garota teve que juntar coragem e pedir pro cara chegar mais. Algo me diz que o nível de relacionamento desses dois tá subindo. Aí começaram de mãos dadas e aos poucos ela foi chegando mais perto. Aí o cara, que não é bobo nem nada, mandou um beijo surpresa. A garota ficou mais vermelha que tomate. E acontece que esse era o primeiro beijo dela, mas acabou estragando quando a doida tossiu no momento mais importante da sua vida. O cara beijou ela e ela tossiu. Mas o que é isso? Aí ela ficou se cobrando muito. Por isso o cara pensa que ela não curtiu, então prefere abaixar um pouco a bola, enquanto a mina só queria repetir e tirar essa visão horrível da cabeça. Acontece que o casal mais engraçado chegou.
Eles ficaram sabendo da história toda com o Goda e Ayaki, e o cara ficou na bad por não ter dado um passo depois de tanto tempo. Aí ela achou que o cara tava esperando ela agir também, então fechou os olhos e ficou esperando um beijo dele, mas o ângulo só tava quebrando o cara por completo, que acabou beijando o nariz da mina. E aí a vergonha foi real porque só depois sacaram que tinha muita gente de olho. No dia seguinte, o presidente e a Ryoko colaram na biblioteca para estudar, mas o cara do nada pediu para palpar as suas laranjas, deixando a mina com muita vergonha dizendo que não ia rolar em público. Só que o cara continuou porque sabia que ela ia ceder a qualquer momento, pois ela também estava se contendo de estar nos braços dele. Depois de ter negado várias vezes, ela admitiu que queria ficar bem pertinho dele, e acaba liberando o cara para fazer o que quiser. Mas ele confessou que era só uma brincadeira para testar ela, e a tadinha ficou mais vermelha que pimentão. Enquanto isso, o Shinichi estava no chão todo machucado, e a Kazuki entrou em pânico e foi dar uma força perguntando o que rolou. O cara contou que estava se metendo com as minas de outros cara, de um jeito tão insano que até a mina ficou com mais vontade de ficar com ele. Ela chamou o Shinichi para ir para casa juntos querendo ficar colada no cara, mas o cara meio hesitante deixou a mina chegar muito perto, então ele faz uns bagulhos tipo capoeira para fugir da mina a todo custo. Acontece que ele fala que prefere não ficar com ninguém para não dar treta para outras garotas, aí o cara solta um beijo voador que derrubou a Kazuki pelo poder do amor, e ela fala que não vai desistir enquanto não conseguir ficar com ele. No dia seguinte na aula de natação, Takuro não estava conseguindo segurar a curiosidade e deu uma espiada na Chizuru, mas no início ela estava achando que ele estava vendo outras meninas. Depois de um tempo ela estava dando uma olhada nele também, mas o cara não estava nem acreditando nisso. Aí ela foi direto com o cara e perguntou se ele estava olhando ela. O cara confirmou deixando a menina sem palavras pois não estava esperando por essa. Entre um mergulho e outro ela se encheu de coragem e soltou que também estava de olho nele, só que era o Goda. Porque o Takuro tinha vazado de tanta vergonha. Em outra cena, a Saki cansou do climão esquisito com o Haruiko depois da confissão flopada. Então ela decidiu voltar à amizade de boas, mas sem saber como voltar ao normal. Ela falou que não queria mais, dando a impressão que já não gosta dele. O tadinho ficou chocado porque já queria responder à declaração dela. E para piorar, a Saki fala que agora só quer amizade, deixando o Haruiko despedaçado por dentro, tentando disfarçar que também queria a mesma coisa. Na sala de aula, Yuki não para de dizer que gosta do cara, aí o Furuya decide esclarecer e pede para ela falar sério se quer uma resposta para a confissão. A Yuki garante que gosta dele de verdade, e ela repete como prometido, mas da forma mais adorável possível. Aí ela resolve fazer de outro jeito e pede para ele fechar os olhos. A mina tem tanta atitude e aí sim ela tira uma lasquinha do cara. Quando ele abre os olhos, ela fica com os dedos perto da boca dele como se fosse um beijo falso. E a diabinha conseguiu deixar o cara na dúvida se perguntando se rolou ou não. No dia seguinte, Shio convidou o Takão para ficar com ele no intervalo, mas aí o maluco simplesmente convidou também o seu amigo Nerdola, sendo que a mina queria que eles ficassem sozinhos no recreio. Aí depois do cara sacar que a mina queria ficar com ele, então o cara ficou bolado com o Takão por ser tão lerdo, ele fica dizendo que os dois deviam estar sozinhos e que ele só tava atrapalhando. Mas os dois começaram a insistir para ele ficar. O cara não viu outra escolha e acabou simulando uma queda para poder sair de perto. Aí a Shio prometeu fazer um pudim para ele na próxima porque sacou que ele é gente boa. Só que quando o cara foi embora, ela também se mandou e todo o esforço foi por água abaixo. Agora vemos Aika toda bolada porque o seu boy tava dando muita moral para as outras minas. Aí ele foi atrás dela na saída para saber o que estava acontecendo. Ela achou que seria pesado falar tudo, mas como o Goda insistiu, ela soltou um testamento de coisas que não curtia que ele fizesse. Mesmo assim ele topou tudo pois queria fazer a mina feliz de qualquer jeito. Depois os dois foram num parque e se trataram com muita intimidade, se é que vocês me entendem. Mas quem tava de olho neles é o casal Shaki e Kana, mas eles ficaram na bad ao ver que até aqueles dois se beijavam de boas. Diferente deles que estavam há tempos juntos sem evoluir, aí os dois começaram a brigar e por a culpa um no outro como sempre. Mais tarde, a Kana foi para a casa do Shaki que estava sozinho,
E o cara já planejou tudo e estava disposto a fazer acontecer antes dela ir embora, mas acabaram passando quase o tempo todo estudando porque o maluco estava amarelando de novo. Aí ele foi até a cozinha desesperado porque estava quase na hora dela ir embora. O maluco achou um pouco de corote na geladeira e voltou meio chapado e com coragem suficiente para beijar a Kana. Mas como já era previsto, ela recusou porque não queria que o primeiro beijo fosse desse jeito. Aí ele fingiu que estava de boa para pegar a mina de surpresa, e ele mesmo deu um beijo bêbado nela. Isso irritou muito a Kana, que acabou saindo com lágrimas nos olhos e terminando o namoro com ele. No dia seguinte, a Chizuru não conseguia tirar o Takuru da cabeça, aí a amiga dela sugere pedir conselhos a Aika já que ela mudou total quando começou a sair com o Goda. Isso deixa a Chizuru meio nervosa e nem queria aceitar que o que ela sente é amor. Até que a Aika reconhece que os sintomas que a Chizuru tá mostrando são os mesmos que ela tinha quando começou a gostar do Goda. Elas ficam insistindo para ela se declarar, já que tem rumores de que o Takuru também gosta dela, deixando ela ainda mais vermelha de vergonha. Uns dias depois, a Kana ainda tá irritada com o Chiaki, mas o cara passa todos os dias mandando mensagens de desculpas. A Kana acha que já tá na hora de perdoar e fica na espera pela próxima mensagem dele, só que no pior timing possível, o celular cai na água justo quando chega a mensagem e a mina fica desesperada. Se ignorar o cara pode desistir de tentar, e mesmo chateada ela ainda quer o cara. A mãe dela vendo a situação dá uns tapas mágicos no celular para ver se ele liga, e eu nem sei como isso deu certo. Ela toda felizona já tava para atender o cara, mas o celular morre de novo quando finalmente atende a chamada do Chiaki. Aí o cara desiste e pensa que a mina bloqueou ele. E acha impossível ela não ter visto as mensagens porque ele sabe que a mina não usa seu celular para nada. Então o cara decide parar de vez. No dia seguinte começaram os exames, e a Saki esqueceu as minas de reserva na prova. O Haruiko não queria dar porque pode parecer que tá na dela, e ela não queria pedir porque tá pensando a mesma coisa dele. Mas o cara não consegue ignorar quando vê ela em apuros no meio do exame, então ele acaba dando as suas minas de reserva deixando ela muito feliz. E aí o que de longe fica se perguntando por que esses dois não namoram logo. Já a tadinha da Ryoko tá dando o máximo nos exames, mas neste momento, vemos uma conversa dela com a sua mãe. Ela decidiu voltar a estudar para tentar entrar em uma faculdade pública, já que as privadas são muito caras, e elas não têm condições de pagar. Mas a mãe dela fala para ela que já muito tarde para isso, e não bota muita fé dela, então acima de tudo ela quer provar pro seu namorado que ela é capaz de fazer isso. Mas o cara lá de longe, tá nervoso por ela, tentando se conter ao máximo para não ajudá-la porque sabe que ela consegue. Então ele pede pro Shinichi dar uma paulada nele se tentar ajudar a Ryoko. Mas acontece que ela não para de pensar e se auto-sabotar. Para piorar, ela derruba a borracha e nessas horas tem que avisar ao professor, mas ela fica pensando que os outros vão pensar dela, pois ela acredita que todo mundo aí vê ela como uma delinquente que não quer saber da escola. Mas para sua sorte, a sua colega faz isso por ela, e o professor ainda incentiva a Ryoko a continuar se esforçando. Aí começa a chorar de alegria ao ver que só ela pensava que não podia seguir em frente. O festival finalmente começou. Enquanto isso, e o Takão tava sempre na tensão com o Shio tentando animar o cara, mas o Haruiko tava pegando fogo, mesmo evitando encarar a Saki para não entregar os sentimentos dele. Enquanto isso, a Kana ainda não tinha acertado as coisas com o Chiaki, mas mesmo assim o cara voou para defender ela de uma bolada muito forte que quase arrancou um dente dele. Mesmo sabendo que já tinham terminado, e para surpresa dele a Kana solta o grito mais alto dando aquele incentivo e levando um empurrãozão pro seu amado. Aí o cara atravessa o campo sozinho mas acaba vacilando no final. Por sorte a parceira dele marca o gol, deixando geral de queixo caído porque nenhum dos caras que tentava impressionar as minas conseguiu fazer o gol. Depois disso, o pessoal tá na vibe de fazer uma trip pra praia pra celebrar as férias, mas o Chiaki e o Takuru tão na dúvida se devem ir já que eles estavam tentando evitar a Chizuru e a Kana, eles acham que vai ficar meio estranho pra eles. Mas a Kana quer resolver as coisas então ela manda uma mensagem pra ele, só que ela não sabia que ele tava sem bateria e pensou que ele tava ignorando. Mesmo assim, o cara tá lá esperando querendo resolver tudo certinho. Ele reúne toda a coragem e finalmente ele pede desculpas e se declara novamente para ela. Kana ouvindo tudo isso,
não conseguiu segurar as lágrimas de emoção. Enquanto isso, a Chizuru já sabia que a amiga dela estava de olho no Takuru faz tempo, mas ela manda real dizendo que não tem chance e vaza daí. Aí ela cruza com o Takuru que esqueceu a carteira na sala de aula. A Chizuru pergunta por que ele não vai, e ele responde que não curte essas coisas, mas ele não consegue continuar negando depois de ouvir que a Chizuru não ia curtir se ele não fosse. Aí os dois prometem se jogar de cabeça e aproveitar o verão juntos. E é assim que esse anime dá o seu final. Caso tenha uma segunda temporada eu trago aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo. Clica nesse vídeo que tá passando aqui na tela que eu tenho certeza que vai adorar. Então eu sou o Liu e até o próximo vídeo.